Então tá, a gente está dando as boas-vindas, meio que parece que estamos começando o ano agora, né? Aquilo que a gente estava comentando, né? De que as coisas ainda estão se organizando e é muita coisa no final de ano. Estamos em fevereiro, já quase no final de fevereiro. E aí a gente deixa essa parte meio que para lá, né? Pode ser que seja isso também. Mas a gente dá as boas-vindas e a gente deseja realmente que aqueles que vierem, que forem atraídos para estar ouvindo aquilo que a gente tem aqui para estar trocando, seja bênção para você, que a gente possa estar cada vez mais, né, acreditando e tendo a confiança de que a nossa vida pode mudar se nós mudarmos o nosso comportamento. Se nós passarmos a aprender cada vez mais a respeito da gente, a respeito do outro e, obviamente, a respeito de Deus, né? Então, eu estava comentando aqui que está sendo uma experiência bem difícil para mim, porque a gente aprende aprende esse caminho, né? Que sendo o caminho da igreja, sendo o endereço de uma igreja, né? E eu, quando eu vim como missionária, eu já vim dentro de uma igreja e para tomar conta dessa igreja, para fazer tudo aquilo que todo mundo faz, né? É a pregação, o horário do culto, é no domingo, aí saía catando as pessoas pelo bairro, as crianças para a escola dominical, e tinha todo aquele formato, né, que a gente já sabe. E aí, quando eu decidi me afastar, uma das questões que eu decidi me afastar foi também essa coisa do controle que acaba vindo para a gente enquanto líder. E eu me lembro, e aí tinha nessa época tinha um sujeito que ele era pastor, e Deus me deu algumas coisas para entregar para ele. Nossa, foi muito difícil ele aceitar isso e tal. E um dia eu falei para Deus: Senhor, por que alguém disse assim para mim, Rose, mas quer ver uma pessoa difícil de trabalhar, difícil de apontar os erros e tal, para poder trabalhar o sujeito, é o tal do pastor. E ela me falou isso e eu fiquei encasquetada com essa ideia. Eu falei, cara, que coisa horrível, né? Porque deveria ser a primeira pessoa a querer o ajuste, a querer a coisa legal. E aí eu peguei, conversando com Deus, eu falei para ele, Senhor, como é que é isso, né? Aí ele falou, é o poder. E aí ele disse, o poder, ele é um vício. Né? Quando você vai adquirindo alguns poderes, você tem medo de perder. Você tem medo de né? Aquilo que você conquistou, que você acha que é seu, você tem medo de perder. E aí eu peguei e falei para ele assim, então eu quero experimentar o que é isso? Eu quero ver como é que se sente, né? Como é que é isso? Aí ele pegou, olha o que aconteceu. Todo domingo, né? Eu tinha a igreja, a escola dominical, e era eu quem pregava, era eu que era a responsável. Eu não gosto de falar da pregadora, pastora, eu nunca gostei disso. Mas era eu que fazia esse papel. E aí nessa semana, a gente foi para a igreja estava lotada, e eu chego lá e eu tinha esquecido a chave da salinha da escola das crianças, né? Que a gente dividia as crianças e as crianças iam para essa sala para estudar. E aí eu falei, cara, eu vou ter que ir lá buscar, porque aí, já que me emprestou o carro, eu fui correndo lá na casa que eu estava, que era a casa dela, e fui pegar a chave.
Quando eu voltei, a igreja estava mais lotada ainda. Naquele dia, foi muito impressionante que naquele dia foi muita gente, foi muito visitante. Eu só sei que a igreja estava lotada. E eu me lembro que quando eu entrei pela porta, algumas pessoas falavam, ela chegou, a pastora chegou, sabe? Aquela coisa assim, e todo mundo se corrigindo. E eu vim andando e vendo essa cena, cara, e eu vim sentindo esse poder. Sabe, batendo assim na criança, fica quietinho, não sei o quê, sabe? E aí todo mundo pronto para eu começar a falar, para eu começar uma reverência, né? E eu senti o poder. Falei, uau, credo, não quero isso não. E foi interessante porque eu não tive esse insight. Na hora eu só senti. E foi gostoso, não foi ruim. Uhum. E aí fui, falei e tal, não sei que. Eu sempre tive isso, que Deus acabou de me dar o texto, né, hoje. Eu tinha aquilo, né? Então, assim, não me subiu a cabeça. Não tem som, mãe. Não tem som, mãe. Peraí. Deixa eu botar aqui. Tá. E aí eu fiz o que eu tinha que fazer, fizemos um ritual. Naquele dia foi um dia, parecia de festa. E aí eu peguei e fui para casa. E quando eu cheguei em casa, aí eu fui conversar com Deus e aí ele falou assim, esse é o poder. É assim que eles se sentem. Especiais. Exatamente, gente. Não, parece que você passa num tapete vermelho, que você é o grande ser. Jesus, ó, desaparece, e você é um grande ser. Na hora de eu falar lá na frente, lógico, né? Assim, eu murchei, eu não estava viciada nesse troço, mas eu senti isso porque o povo me deu isso também. E aí, quando eu fui falar para o Senhor, nossa, eu sentia isso, não sei o que, ele falou assim, esse é o poder. E aí ele falou que aí a gente vive essa história, daqui a pouco isso acontece de novo, daqui a pouco isso acontece de novo, e aí você vai se contaminando com essa história. E eu falei para ele assim, então eu decido não querer essa história para mim. Eu não quero isso. E logo em seguida, eu entreguei a chave. Aconteceram várias coisas, né? E a briga entre... Todo mundo brigando pelo templo, né? Porque... E eu falei, vocês vão brigar pelo templo? Então tome isso aqui, porque eu fico com o povo. E eu entreguei a chave. E aí hoje eu estava conversando com ele, eu falei, um dia eu neguei isso. E eu estou negando de novo isso, porque eu não quero isso para mim. E eu não sei o que fazer com essa história que você quer que eu entre, mas eu também não conheço outro modelo. E aí também essa falta de público, né? Eu falei assim, e o povo também nem está interessado, parece que o povo gosta disso, né? Parece que ele gosta de um horário, ele gosta de um dia, ele gosta de sacrifício, né? Se você não for, você está pecando, você não ama Deus, você vai para o inferno. Exatamente. Eu falei, Senhor, parece que ele gosta desse negócio, eu não quero esse negócio, eu não vou ficar indo atrás e falando, vem, não sei o que, não vou. E aí ele pegou e falou assim, aí ele me lembrou, né? Me lembrou de quem está sempre aqui, né? E uma das pessoas é a Andréia, e você também. E assim, e aí, olha só o que ele perguntou para mim. Você acha, e se tiver só elas, você vai? Falei, sim. E se tiver só a Andréia, você vai? Falei, sim. Aí eu comecei a chorar, né? Porque ele falou, porque por um eu vou. E aí eu comecei a chorar e falei para ele assim, Senhor, então me ajuda,
porque, assim, eu não, então, tá, vamos continuar assim, e vamos ver o que vai dar. Aí hoje né, já tinha muito tempo, ele não me dava um texto específico, e hoje ele falou, você hoje vai falar sobre 1 Coríntios 2, 3. Você tem aí, Carla, a Bíblia? Eu tenho a Bíblia sim, só que eu estou segurando o telefone, aí eu posso acompanhar vocês, Tá legal. ouvindo. Aí eu peguei e fui, né, hoje eu estava planejando ir falar sobre alma, né? O que é alma, gente? A alma é o sopro da vida, né? A alma é exatamente aquilo que a gente tem dentro de nós, nos fazendo mover e nos comportar. A gente tem na Bíblia muito, quando fala de alma, né? A minha alma tem sede de ti, a minha alma está abatida, né? Porque ele está falando das entranhas da gente, né? Aquela coisa que é dentro de nós, realmente é o sopro da vida, né? E aí eu falei, ok, aí quando eu vim ver o texto fala sobre o comportamento de Paulo, quando ele... aí tem assim, um texto, tem assim, o título falando o caráter de Paulo na pregação, né? E aí eu não gosto de usar essa palavra pregação, porque ela te afasta do que de fato é, né? Pregação significa mensagem. É diferente quando você vem e fala, olha, eu vou trazer uma mensagem, ou eu vou pregar. Pregar está muito mais teológico, né? Está muito mais aquela coisa do púlpito e tal. Mas quando a gente vê, a palavra no original ela é mensagem, anúncio, né? Então, assim, você se torna, não um pregador, mas você se torna um mensageiro, né? Posso falar uma coisa Pode. que entrou no meu coração agora? A gente está falando, a gente está aqui buscando espiritualidade, né? Isso. Crescer como espiritualmente, tudo. Então, isso não tem nem um pouco a ver com quantidade, né, de Isso. pessoas. Isso tem muito a ver com a sua busca interior. A gente já sabe que a gente consegue fazer isso sozinho, que deve fazer isso sozinho, diariamente, o tempo inteiro, porque nós somos, na verdade, espírito. Né? Nós não somos a carne, isso aqui é só uma capa, né? E aí, então, a sua busca, você está aqui compartilhando com quem está na mesma busca. Isso não tem nada a ver, isso não é, não está na nossa alçada. Exatamente. Quantas pessoas virão, se virão, como serão impactadas, porque a gente já entende. A gente vai chegar, assim, o evangelho vai chegar a quem estiver buscando, né? E assim, isso não está mesmo, é porque é tão espiritual que se tiver que acontecer de aparecer para uma pessoa na China, vai aparecer. Sim. Se tiver que aparecer. Então, eu acho que a gente tem que pensar que a gente tem que curtir esse momento. Isso. Sabe? É um momento que a gente separou para curtir, para falar das coisas do coração, para falar das coisas espirituais, das coisas do Pai. Isso. Né? E, assim, pode ter certeza que assim, essa parte não nos cabe. Não nos cabe. Nos cabe estar aqui, né? Quem quiser estar, né? Vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, né? Sim. Assim, não se preocupa com isso. Não, mas então, é porque assim, eu fiquei também meio que me culpando, né? E falando. Que você não pôde estar. Também eu não pude estar, mas também pelo modelo que está sendo, que é um modelo que as pessoas não estão acostumadas. É aquilo que a gente estava falando, né? É um modelo diferente, é uma coisa diferente. E agora, quando você está falando aí, ele me trouxe Paulo, e Paulo era uma pessoa que ele tinha
prazer em estar em comunhão. Toda vez que ele mandava carta aos Coríntios, né? Um monte de carta que Paulo mandava, porque Paulo necessitava dessa comunhão. Então, Mas eu também senti ele muito solitário também, né? Ele era bem solitário. não, Porque também, nem todo mundo estava na mesma, não estava na compreensão que ele estava, na verdade, na consciência que ele estava. mas então, vai ver, é por isso também que ele tinha essa sede de comunhão. Ele tinha essa vontade de estar junto com os irmãos. E é interessante que o comportamento dele era exatamente isso que eu hoje estava falando para Deus, que é isso que eu quero, que eu não quero, né? Que eu não vou entrar na vibe só para ver se alguém entra aqui, só para ver se alguém vem, só para ver se a gente abre uma igreja, isso, nada disso. E aí Deus falando assim, vai olhar aquilo, vai olhar o texto, hoje você vai falar sobre esse texto, né? E aí eu falei, e aí quando eu estava lendo o texto, eu estava recebendo bem a mensagem, vendo exatamente o que Deus estava falando no meu coração, né? E aí eu falei, ok, então tá, eu vou trazer. E aí quem tiver aqui, beleza? Quem tiver vai aproveitar. Vai aproveitar. E aí, em 1 Coríntios 2, 3... É só um 3? na verdade, eu vez, vou ler de 2 a... Da outra vez que da aconteceu. outra vez você falou, eu fui ler, eu li mais do que era para ler. É o de 2, 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Primeiro vou fazer a leitura. Você quer fazer a leitura? Eu quero fazer. Eu também melhor. De 1 a 5. De 1 a 5. E eu, irmãos, quando eu fui até vós, não fui com excelência de discurso ou de sabedoria, declarando-vos um testemunho de Deus. Porque eu decidi não saber coisa alguma entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E meu discurso e a minha pregação não estavam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não esteja na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Nossa, acho que ele estava dando uma resposta para você, né? Disso, né? Foi exatamente isso que eu vi, sabe? E assim, que o Senhor possa estar nos enchendo, não só a mim, a nos enchendo com o teu poder e com o teu espírito, para que a gente possa estar desembrulhando o pacotinho disso daqui, né? E a gente vê, e é muito... Cara, eu fiquei assim, meu Deus, olha aí ele falando, né? No primeiro versículo, ele fala... Aí eles falam da questão de anunciando o testemunho de Deus, né? Então, ele se coloca como mensageiro, como aquele que vai anunciar, o porta-voz, o porteiro, o correio, né? O pombo correio, né? Aquele que vai levar algo que não da parte dele, mas algo que ele está experimentando no testemunho de Deus, né? No primeiro versículo ele fala isso. No segundo versículo ele diz, porque eu decidi, eu escolhi fazer dessa forma, me sentir, não saber nada entre vós. No segundo versículo ele fala, nada saber entre vós. Então, assim, eu decidi que eu não sou maior que ninguém. Eu estou aqui no mesmo patamar. E, cara, foi muito legal, porque, assim, realmente, o líder ele tem que decidir isso. Hoje a gente vê tantos líderes, coitados, sofrendo a armadilha do poder que ele acha que tem sobre as pessoas, né? E aí, por quê? Porque ele não decidiu isso. E aí ele tinha me lembrado que eu falei, eu decido não querer essa história, né? E eu estava falando, eu decido de novo não querer essa história, porque eu não vou naquele caminho. Por mais que as pessoas
aparentemente parece que querem isso, mas não tem nada a ver, né, com isso. E é tão legal, e hoje ele me trouxe você e me trouxe o André. André está sempre aqui, mas, sabe, assim, o Márcio está aqui também apoiando, mas, assim, a gente tem interesse em crescer junto, né? Então, assim, eu não sei exatamente como é que será isso e tal, mas é aquilo que você falou, Carla. Vai vir, vai ser atraído todo aquele que tiver necessidade, né? Então, isso é uma escolha da gente. E, assim, e aí, como mensageiro, não só eu, você, todos nós, todos os dias, o Márcio, todos os dias, a gente é um mensageiro. E que a gente possa entender de que nada sabemos. Que a gente tem que ter esse tipo de espírito, né? Eu decidi estar humilde, isso é enxergar o outro. Porque você não está ali só para dar, você está ali para dar e receber. Porque abaixo de Jesus está todo mundo no mesmo patamar. Então, como que você vai trazer uma energia de crescimento se você não está nessa situação? Paulo errou para caramba. Paulo, né, matava os cristãos, perseguia os cristãos, mas quando ele ouviu, quando ele percebeu quem ele era, né, ele pegou e abandonou isso. Por isso que ele tinha que escolher. Paulo era um líder. Por isso que ele tinha que escolher. Por isso que nós temos que escolher, né? Que comportamento eu vou ter? Como que eu vou estar? Né? Como alguém que o grande ser, né? Ou eu vou estar junto, ou nós vamos estar junto com todo mundo aqui, entendendo de que a gente nada sabe, que a gente não sabe nada. Né? Fala, Carla. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Eu queria falar. Você estava falando sobre o poder, né? Você vai falando, minha cabeça vai viajando, eu vou pensando várias coisas. Mas, gente, a gente é tentado sobre o poder, porque você vê, o dinheiro é uma coisa que traz poder, né? Sim. Poder de compra, poder de ir e vir, poder, né? E a fama também é uma coisa que traz. Sim. Qualquer coisa. E é muito sedutor mesmo, inclusive aquela coisa da sedução também traz poder, né? E a gente é tentado com isso, assim, o tempo todo. É muito pertinente ao ser humano se deixar envolver por isso. Exato. Só tem uma maneira de você não se deixar envolver. Quando você está preenchido de algo ainda maior. Superior. Exato. Só tem essa maneira. Porque senão, tudo é uma grande tentação. Eu estava conversando com o Gustavo esses dias, né? E, assim, ele, Carla, é difícil, eu sei que você também deve passar as suas lutas, porque é tentação, porque é difícil. Aí, eu falei com 2 pessoas no mesmo dia sobre isso. Aí eu tava falando, eu conversei com ele sobre isso, Gustavo, eu tô observando que as tentações, elas não são... Assim, Jesus, como ele já venceu tudo, e você acredita nisso, você já não vive mais nessa luta inteira. Tá? Se tem alguma luta, é porque você tem que observar alguma coisa que você ainda está guardando. Ok, só observa e bota no lugar que tem que botar, que é nas mãos de Deus mesmo, que ele mostra para você o caminho. Mas eu falei para ele, existe uma metanoia, uma mudança, uma transformação de alma, que essa que é a proposta que Jesus tem para a gente. Né, a proposta de você, daquilo, não vir como uma tentação a ponto de você toda hora cair naquilo. Ou então tem que fazer um esforço enorme para poder... Pode acontecer, claro, você pode se sentir tentado tudo, mas você tem algo ainda maior que consegue
superar aquilo, né? É isso que a gente tem que buscar, essa que é a verdadeira religião, Sim. né? Porque se você ficar naquela, se eu fizer tudo certinho, eu vou conseguir vencer. Isso é religião. Isso é verdade. O Jesus já venceu isso para nós na cruz, Sim. sabe? A gente só precisa se tomar posse desse poder, porque na verdade isso é que é poder. Isso é que é poder. É isso que é poder, porque você está ali acima das coisas. Sim. Você está acima do coisa. E assim, se você tiver com o Espírito de Deus, e é isso que é a proposta. Interpretação humana, né? A proposta é essa, gente. Não é nada mais do que menos que isso, não. A proposta é a gente se revestir e tomar posse, e ser possuído mesmo pelo Espírito de Deus, e ele mandar. Ele que comandar e tomar posse. E, assim como as pessoas podem ser possessas do espírito maligno, nós também podemos ser e devemos ser possessos do Espírito de Deus. Exatamente. Né? Então, essas preocupações já não estão mais fazendo tão parte da minha vida, graças a Deus, assim. Posso cair, claro, sou ser humano, sabe, longe de mim querer, mas eu sei que, assim, se eu me deixar guiar, eu vou ser a boca na hora certa, eu vou estar, aquela maravilha que a gente está acostumada a falar aqui, né? Essa maravilha de ver o sobrenatural acontecendo no diário. Isso. E não tem outra maneira da gente ser cristão a não ser sendo no diário. Isso aqui que a gente está fazendo agora é um prazer compartilhar. A gente vai estar crescendo um com o outro. Mas isso aqui é só uma pontinha. Se você não tiver o dia inteiro com essa busca, isso aqui não vai fazer nada na sua vida. Isso mesmo. Entendeu? Então, assim, isso aí também, Rose, não cabe a nós ver em qual grau de consciência aberta que a pessoa está. Só a nossa mesmo, e olhe lá. Mas é interessante que o Paulo aqui, ele realmente só olha para ele, basicamente. Para ele, só para ele. E olha, ele fala, eu decidi, eu escolhi estar no meu lugar, né? Tomar o primeiro lugar da história, né? Eu decidi estar como todo mundo. Eu decidi nada saber, né? Para poder eu vir e testemunhar das coisas do Pai. Ele viu coisas muito grandes, tão indizíveis, maravilhosas, que deixou ele naquele lugar certo que a gente tem que estar. Exatamente. Nesse lugar, dentro um lugar que não é físico. Isso. Né? E aí, falou aí? É isso, ele viu coisas indizíveis. Sim. Aí no terceiro, ele fala assim, que eu fui a vocês com fraqueza, temor e tremor. Aí eu já vi muitas pessoas falarem, né? Ai, com medo, temor e tremor, né? Parece que está contundente, mas não está. O temor é aquilo que a gente deu naquelas semanas passadas, que a gente falou sobre a reverência, sobre a realeza que é o Pai, né? Então, assim, é aquela coisa onde eu reverencio e trato ele como majestade, né? Esse é o temor. Então, eu vou nesse sentido, eu vou para reverenciar. Olha que coisa louca. Porque, assim, quando você tem a tentação lá do líder da igreja, né, ele é reverenciado, acaba trocando o troço, né? Ele vai para ser reverenciado, né? Ai, fica calado aí, porque o pastor chegou. Ai, o pastor está falando, né? Então, assim, troca o lugar. Então, se a gente não tiver uma consciência, isso não é só, é para todos nós aqui, porque todo mundo é ministro, todo mundo está ensinando, todo mundo está aprendendo,
Então, se a gente for falar com alguma pessoa, se a gente for se comportar, né, entendendo que somos cristãos e tal, que história é essa de soberania? Quem é soberano é ele, né? Essa semana eu vi um rapaz, coitado, ele foi mandado embora da empresa porque ele se recusou a assistir um culto do pastor lá, do dono. Então, ele foi mandado embora. Ele falou, não estou a fim de assistir hoje, não. Ah, você está afim, não? Mandou o cara embora. Uhum. Então, assim, a ponto de chegar nessa loucura. Eu sou o ser grande, eu vou pregar, então você tem que estar aqui. Entendeu? Eu mando aqui nessa história. É o que você falou, né? A pessoa se acostumou com esse poder. Gente, mas é um poder que embebeda. É um poder que deixa a pessoa doidinha de pedra. E eu tive medo desse poder. E eu falei, medo, e falei assim, credo, não quero isso para mim, não, Senhor. E rapidinho ele me arrancou daquele troço. Porque não tem como. Você experimenta isso hoje. É demais da conta, gente. É bom, não é ruim, mas é insano. Foi isso que eu entendi aqui, sabe? É insano. Porque você não é mais. Você é reverenciado. Ao invés de reverenciar, você é reverenciado. E aí você entra naquela doideira. Parece pior que baseado. Melhor fumar um baseado do que fazer um troço desse. Porque, sinceramente, é um negócio louco. Você começa a dar conta, a achar que você é dono da vida. E as pessoas fazem isso. Elas empurram também você. Não é uma coisa só de um lado, não. É a mesma coisa que o médico disse assim para mim. Falei, mas você não sabe que esse remédio faz isso, isso e isso no cérebro da pessoa que não sei... Aham, sei. Tá, mas então por que fica passando sem remédio? Ó, não tem outro jeito não, porque se eu falar, ó, vai caminhar, vai respirar, não sei o quê, eles vão sair de lá falando que eu sou um médico ruim. Eles querem isso. A pessoa sai desse médico e vai procurar o outro que prescreva aquele remédio. Vai procurar o outro que prescreva aquele remédio. Então, assim, a doença é dos dois lados. Não é de um lado só. Então, se o outro se sente grande, alguém Lógico. se sente grande. Não tem como ter um sem ter o outro. Exato. Um alimenta a loucura do outro. Exatamente isso. Faz pensar que talvez a coisa, né? Você falou assim, as pessoas precisam disso. Então, talvez não esteja dando tanto quórum porque as pessoas percebem que aqui não tem. Mas então, assim, não tem aquilo que eu queria. Mas o que ela quer de fato? Ela quer ter realmente, buscar uma relação com Deus, desenvolver espiritualidade, ou ela quer isso, né? Se sentir igual, né? Se sentir igual, ou o que ela quer? Porque, assim, a gente não entende, né? Mas é exatamente por isso que eu comecei a falar, eu estou errando, não pensar assim, não fazer assim. Ele falou, não. Aí ele me traz esse texto maravilhoso de Paulo, que eu não tinha a menor noção, né? E aí, cara, eu fiquei hoje lendo isso e falando, caramba, é isso mesmo, isso é uma escolha. Ou se você escolheu lá atrás, você de novo vai ter que escolher. E ok, eu vou escolher de novo a mesma coisa, eu já acreditei. Eu não vou fazer assim, Senhor. Né? E aí, tem que renovar essa escolha com frequência. Né? Tem tudo. Deve chegar momentos em que, né, as pessoas vão te puxando para aquele caminho que você não quer ir, vão te puxando para aquele caminho, né? Exatamente. E aí você tem que ter consciência, você tem que ter... É aquele negócio. Quem é maior? Né? Ou eu vou para reverenciar, ou eu vou para entender que é uma majestade, eu estou indo ali. É a majestade, é a ele que eu estou cultuando, ou eu vou para ser cultuado. E graças a Deus a internet hoje está mostrando tudo, né? As pessoas estão vendo, coitados, eles estão sendo envenenados pela armadilha que tem, né? Enfim. Aí ele diz, eu vou em fraqueza.
eu vou estar entre vocês em fraqueza. Ou seja, eu sou tão frágil quanto vocês. Eu sou tão... Cara, é uma consciência tão linda isso aqui. Eu agradeci tanto a Deus sobre isso, sabe? De a gente poder estar compartilhando, entregando Paulo aqui também, né? Botando Paulo aqui no meio da história. E está tão atualizado. Está tão nosso, está fazendo tão parte da gente, uma coisa que foi escrita, né, há tantos anos atrás, e um cara que a gente nem conheceu, mas ele está aqui, ó, dizendo, ó, eu decidi, eu escolhi o estado que eu vou estar fazendo, o que Deus manda fazer, sou eu que escolho, eu que vou decidir. Hoje eu estava ouvindo uma mulher que ela é uma pregadora... Não, eu estava ouvindo uma história que contaram a respeito dela, que ela era uma pregadora lá dos Estados Unidos, e ela teve um momento com Deus, e ela era muito famosa, e muito respeitada, e muito não sei o quê, não sei o quê. E aí Deus falou para ela assim... E aí esse momento era um momento muito difícil, de morte e tal, não sei o quê, e aí Deus... E ela falou assim, por que eu estou vivendo isso? Né? Eu sempre fiz tudo direitinho, o ministério cresceu, que não sei o quê. Ele falou assim... Você nunca fez direitinho. Aliás, você nem me conhece. Eu também não te conheço. Nossa. E ela falou, E aí ela falou assim, como assim? Como assim? Ele falou assim, você está satisfeita com aquilo? Com aqueles louvores, com aquelas coisas, toda a reverência, eu nem estou lá. E aí ela disse que quando ela voltou, ele falou um monte de coisa para ela, né? E aí ela falou que quando ela voltou, ela pensou em ficar caladinha, não falar nada. Porque se ela falasse, ela ia perder tudo. Ela estava preocupada em perder o poder. Mas ela falou, vou perder tudo. E se ela não falasse, ela também ia perder a oportunidade de se rever, de olhar, porque ela achava que ela estava fazendo tudo certo. Esse troço deixa as pessoas tão doidas, que ela é realmente doidona, elas não sabem o que estão fazendo. Né? Aí ela achou que estava fazendo tudo certo, deixando ela ser o grande ser. E aí ela pegou e disse que um dia ela ficou com isso, ela não sabia, né, como que ela ia dizer essas coisas para os membros, como é que ia ser. E eu até entendo, se você começa a fazer do jeito que todo mundo faz, sem ter, né? Aliás, na verdade, você não começa assim, mas você se perde assim, e aí a vaca vai para o prédio mesmo. E aí ela pegou e falou assim, aí ela disse que um dia ela sabia também que ela não podia ficar com isso, sobre o que Deus falou a respeito desses ministérios. Né? Aí ela pegou e falou assim, aí um pastor ligou para ela, que admirava ela e conhecia ela, e falou assim, olha, eu preciso saber o que aconteceu com você. Porque uns dizem que você delirou, outros dizem que isso foi só um delírio, o outro diz que não sei o quê, mas eu não sei o que aconteceu. O que aconteceu com você? Aí ela falou assim, que naquele momento ela teve que decidir se ela ficaria com aquilo escondido ou se ela contaria. E se ela contasse, ela podia perder tudo ali. E aí ela pegou e contou. Ela falou, Deus disse para mim que nem ele me conhece, nem eu conheço ele. E que ele não está nesse negócio, se eu não percebo que a coisa não estava. Que ele não era adorado. Quem era adorado era ela. Ele falou exatamente, né? Eles vão para te adorar, não a mim. Vocês estão adorando a vocês mesmos. E nos corinhos, não sei o quê, é a adoração de vocês mesmos. Vocês estão fazendo culto para vocês, não é para mim. E aí ela tinha já um ministério muito grande. E aí ela pegou e foi falar com esse pastor. E aí esse pastor começou a chorar. E aí quando ele começou a chorar e falou para ela assim, eu não quero mais isso também.
Aí ela pegou e entendeu que aquilo não era só para ela, que aquilo era para ela dizer, né? E aí eles não contam assim exatamente, mas ela deve ter perdido tudo mesmo porque os fiéis eles querem um sujeito arrogante, eles querem um sujeito que manda, um sujeito que não sei o quê, né? Que dá castigo. Eu me lembro que eu estava lá na igreja uma vez e a mulher chegou com é muito engraçado, chega a ser engraçado. A mulher chegou, pastora, trouxe um retrato para mim, para eu orar, para botar lá não sei aonde para orar. Eu falei, que é isso, minha filha? Ela, isso aqui é a foto do meu. Esse aqui, ó, é o homem que eu quero casar com ele. Estou com ele, tipo assim, 7 anos. E ele não se resolve casar, e ele não se resolve não sei o quê, e nem morar junto, nada. E aí, pastora, eu quero que a senhora ore por isso. Eu falei, que? Aí ela, eu quero que a senhora... Eu falei, para quê? Para o cara casar com você? Para o cara... Como assim? Aí ela, para resolver isso. Eu falei, ok. Senhor, abre o olho dessa mulher. Orei, pronto. E aí ela ficou assim, olhando para minha cara, e devolvi. Ela, a senhora não vai ficar com a fotinha dele? Eu falei, de jeito nenhum, pode levar. Eu já falei, eu já orei. Abre o olho dessa mulher. A mulher é você, tá? E aí ela não quer frequentar, sabe? Eu falei, o resto, tu que tem que falar com Deus. Eu não vou resolver o seu problema. Então, assim, é que a gente não quer. Ela quer que alguém faça algo por elas, né? Ela quer o intercessor. Ela quer o Cristo já fez o negócio, mas eles querem botar... É o santo Cristo, Deus, não sei quem. Fala, Carla. É isso aí, é justamente isso mesmo. É igual a situação do Brasil, né? A gente está sempre querendo um Salvador, a gente já tem um. O nosso Salvador é Jesus, que ele já fez tudo o que tinha que ser feito, já está consumado. Aí as pessoas querem que alguém de fora faça aquilo que a gente tem que fazer, né? E somos nós nos organizarmos como sociedade, como ser humano, saber dos deveres e dos direitos. Isso aí é o que a gente tem que fazer. Exato. Não é esperar que algum Salvador venha e faça por nós. Exato. A gente está sempre procurando que alguém faça por nós aquilo que só a gente pode fazer. Exato. E a igreja hoje ela tem esse formato muito conveniente. O que é adorado e o que quer colocar na mão do outro, entendeu? Exatamente. É por isso que as pessoas não crescem. Eu adoro você para que você resolva meus problemas. Resolva para mim, né? Então, eu vou reverenciar você, eu vou colocar você num patamar maior, porque você tem que resolver meu problema. Olha, hoje, essa semana, eu tive um testemunho bem forte quanto a isso. Uhum. Eu conheci uma pessoa que era pregador, que era pregador, né? Que é pregador. Aí foi fazer um trabalho para mim, aí falou para mim que... Falei, a sua foto está lá, de você é pastor, né? Não, não sou pastor, não, eu só tenho a oportunidade. Uhum. Aí eu falei, tá, mas então você é cristão? Ah, sim, eu sou cristão. Ah, casado, papapá, papapá. Depois, daqui a pouco, passou um tempo, uns dias, querendo me assediar. Nossa. Aí eu falei, mas assim, sabe como você está falando coisinhas? Sim. Eu falei assim, mas vem cá, você não é casado? Você não é cristão? Você não é... Aí ele, não sou, mas sabe como é que é? A carne é fraca, né? Uhum. E aí eu falei assim, gente, eu falei, mas você não está vendo que tem alguma coisa errada aí? Porque assim, eu falei para ele, sabe qual é o motivo? Que realmente eu não critiquei ele, não, eu aproveitei a situação para botar ele de cara com a realidade, que é a realidade que é. Falei, ó, eu realmente creio, acredito. Eu não acredito que é uma historinha. Foi uma historinha que me contaram que está escrito, não. Eu acredito em Jesus de verdade.
Aham. Então, eu não faço, não é só porque eu sou bem casada, eu sou Olha, muito bem casada. Não é só porque eu sou melhor que ninguém. Eu faço porque assim, nem consigo, falei para ele. Mas você não se sente lisonjeada por ter uma pessoa mais nova que você tipo, te desejando, né? Falei, não, nem me dá, nem me sinto lisonjeada com isso. Eu só fico olhando assim, poxa, coitado, alguma coisa está errada na vida dele. Eu gostaria que ele fosse feliz como eu. Não, eu olhei bem dentro dos olhos dele e falei assim, eu gostaria que você fosse bem feliz como eu sou. E você só vai conseguir essa felicidade no dia que você encontrar com essa verdade do amor de Deus na sua vida, de verdade. Não é só historinha que você conta na hora do púlpito. É uma verdade. E eu realmente acredito nisso. Eu sei que a gente saiu de lá, ele me pedindo perdão, e eu falei assim, olha, se por algum momento meu jeito de ser muito extrovertido deu a entender a você, ou, né, Aí ele, não foi isso não, é porque você é muito bonita mesmo, não sei o quê. Aí eu falei, tá bom, tudo bem, mas se por um acaso, sei lá, qualquer coisa que eu tenha feito levou você a pensar nisso, eu quero te pedir perdão, porque essa nunca foi a minha intenção. E aí ele, não, eu quero olhar dentro dos seus olhos, eu quero te pedir perdão também. Eu quero te pedir perdão também. Ele falou assim, outra coisa, se você fosse outra, você já estava aí, né? E sim. tem mais, ele falou, e tem mais, isso na igreja é muito comum, Carla, é muito comum. Eu sei que toda a história, o inimigo queria fazer mas ele acabou tendo que sair em retirada, Aham. entendeu? Ele teve que sair em retirada, e aí ele falou ainda para mim, se você tem algum conselho para mim, eu falei, olha, não, quem sou eu para te dar conselho, eu só posso te dizer que está faltando alguma coisa em você, e é um verdadeiro Cristo que vive, porque não é isso que a gente conta a historinha dele que ele passou, não, é ele que ele vive de verdade, ele vive dentro de você, se você deixar ele entrar viver por você. Eu não estou falando não existe uma mudança real, eu não posso mais dizer que Cristo não vive, porque tantas coisas, tantos milagres eu vivencio e vejo acontecer. Eu não tenho como duvidar disso, né? Aí, pronto, ele se recolheu, se retirou, acabou o espírito da sedução, foi embora. Foi embora, não teve estresse e nem teve um mal-estar. Nem precisa, né? Nem tem necessidade disso. Eu também não diminuí ele por nada, Sim. sabe? Foi assim, eu acho que foi o Espírito Santo. E aí, quando você... É isso, o tempo todo a gente vai ter a oportunidade de Sim. viver Cristo, de falar de Cristo o dia todo. E fazer essa escolha, né? E fazer essa escolha o tempo todo. Ou eu vou tripudiar em cima do sujeito, porque eu sou a santa, porque eu, né? Aí é o diabo, não sei o quê. E aí eu falei para ele hoje, eu não tenho, nem passa pela minha mente trair o meu marido, nunca passou, não é muito meu não, mas não, porque primeiro que a nossa vida está totalmente como é que fala, refeita em Deus. Então, mas vamos supor que eu tivesse na sua situação de há anos atrás e a gente estava brigando, né? Aí sim, mas no momento que eu estou restaurada, não passa pela minha cabeça. Nem é uma tentação para mim, não é mais uma tentação. Nunca foi, né? Na verdade, não é uma tentação, porque não tem nada a ver. Essa coisa da tentação, eu estava até falando para o Renato que eu quero ir lá para saber por que eles colocaram a palavra, né? Que Jesus foi tentado no deserto. Eu não tenho dúvida, na etimologia da palavra, eu já vi isso no seminário, mas foi no seminário, eu não me lembro exatamente. Mas assim, eu estou para procurar no grego qual é essa, porque assim, só é tentado quem tem desejo. E ele tem que lutar contra o desejo. Isso é tentação. Então, eu tenho
Eu só não sei, não me lembro, não quero aqui ficar falando, mas não é. Então, assim, quando eu ouvia na igreja que, ai, meus irmãos, porque o pecado é gostoso. Eu falei, quê? Gostoso? Gostoso é estar na presença do Pai. Ah, o pecado é ilusório? É. O pecado é fantasioso? É. O pecado... Mas o erro, né? O erro, e eles estavam falando sobre sexualidade. Mas, gente, gostoso é estar na presença do Pai. Eu acho que sim, para a carne é o que você falou. Para a carne é uma coisa que a gente entende, porque nós somos seres humanos. Uhum. É uma coisa que realmente pode, que seduz mesmo. Uhum. Tudo isso aí. Mas para o espírito, não. Para o Espírito Santo, não. Para a carne. Não, porque, assim, aquele que vive no espírito, ele vai achar gostoso estar na presença do Pai. Ele vai achar gostoso você ter alguém que você pode confiar, e esse alguém pode confiar em você. Isso é gostoso. Isso é gostoso. Se você ser de uma pessoa e essa pessoa ser sua. Isso é gostoso. Isso é gostoso. De você ter a quem recorrer se as coisas estão muito legal. Então, assim, isso realmente é alguma coisa que é uma tentação. Eu quero... Menina, mas agora você vê meu marido trabalhando dois empregos, ralando, e não, assim, nossa, mãe, nem passa pela minha mente um negócio desse, entendeu? Aí, vamos lá, aí ele fala aqui, e então, aí eu quero ver o negócio da tentação. Aí ele fala, né, que ele também decidiu vir em fraqueza, que ele decide se ver dessa forma, em temor, que é a reverência, que é entender Mãe, eu quero o seu. Com temor, porque ele foi para reverenciar e não ser reverenciado. E ele fala tremor, que a gente acha que é medo também, né? Não tem nada a ver com isso. O tremor é admiração, excitação, abalo. Ele é a mesma coisa que a gente vai apresentar um TCC na faculdade, ou a gente vai fazer alguma coisa que é importante, que a gente tem que fazer direito, né? Porque não é uma coisa qualquer, e tem o peso da responsabilidade. Então, assim, você vai assim, você vai abalado, né? Você não vai de qualquer jeito, você mexe com você, né? E aí é que entra essa coisa de que a gente precisa vigiar em nós também, né? Quando você vai fazer isso sem se sentir assim, né? Sem saber de que aquilo ali é algo poderosamente que está mexendo com você, seja nessa abordagem que você fez com ele, o fato de ter te colocado no mesmo patamar, nem em cima, nem embaixo, te traz esse estado diferenciado, né? De tremor, de aquela coisa de, cara, eu tenho aqui um ser humano e que eu não posso fazer qualquer coisa com ele. Né? Então, você está mexida, você não está de uma forma natural, mas você está ali na oportunidade de levar esse amor que você está recebendo. Então, aí essa passagem, quando fala de tremor, ele fala sobre isso, sobre ir mexido, abalado, né? De uma forma que não é ir de qualquer jeito, né? Vou falar essas gracinhas com você de qualquer jeito, não. Por favor, aqui há um momento onde existe alguém que é importante para Deus, que Deus ama e está todo perdido, né? E aí ele fala, né? Ele fala, ó, sem persuasão, sem sabedoria humana. Ele não foi para persuadir ninguém. Olha que interessante. Porque quando eu quero persuadir alguém, eu quero convencer esse alguém. Convencer de quê? Que o meu peixe é melhor? É meu? Ou é de todo mundo? Né? E aí, e sem sabedoria humana. E ele tem um propósito para isso, tá? Aí no último a gente vai ver. Esse é o versículo 4. Vale a pena dar uma olhadinha. Mas em demonstração do Espírito e de poder. Todos nós.
é a mostra grátis do Espírito e do poder, para quem passar em nossos vidas. Então, assim, eu estou como canal, eu estou como alguém que pode passar por mim e receber algo, né? Eu sou mensageiro, né? Eu não sou pregador que chega e vai, não sei, não. Eu sou um mensageiro. Eu sou aquele que vem, ó, como você, estou aqui só entregando esse troço aqui. O que você vai fazer com isso, eu não sei. Mas eu estou entregando. Só sou mensageiro. E a demonstração do poder. Porque, assim, não há espírito que não esteja ligado a poder. No livro O Grito de Deus, ele fala assim, como não querem ver poder naquele que está ligado em mim? Se aquele que está ligado em mim, a consequência é ter poder. Como que eles não admitem isso? Né? Então, você começa a ter um poder assim, pronto, ó, o nego vai lá e te derruba. Você quer como? Querem tirar o poder daquilo que é poder. Né? Então, é a demonstração disso, ele é o canal. Aí, no versículo 5, aí vem o objetivo. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Ou seja, a sua fé não tem que estar apoiada em mim. Tem que estar apoiada na sua própria experiência. Porque a minha experiência vai valer para mim. A sua experiência que vai valer para você. Ah, eu sou o canal só. Eu só sou mensageiro. Eu só sou aquele que vai falar, nossa, aconteceu comigo. E o que você vai fazer com isso é seu. Não é de ninguém mais, é só seu. Então, se você não crescer, eu posso contribuir para esse crescimento com a minha vida. Mas se você não buscar o crescimento, se você não crescer com Deus, você não vai crescer com mais ninguém. Você vai só me idolatrar. Você vai só achar que eu vou ter sempre a palavra, que as coisas acontecem só comigo, né? Mas não é. Existe, ele sabe o objetivo dele ser o mensageiro. E as coisas que a gente faz em secreto, né? E o pai em secreto vê, né? É ele que vai. Não precisa que as pessoas saibam, né? É inevitável que as pessoas à nossa volta sejam tenham interferências tanto para as coisas boas quanto para as coisas más, né? Sim. Ninguém é totalmente, ninguém é uma ilha, a verdade é essa, a gente está sempre influenciando mesmo, e sendo influenciado. Mas, e aí, se a gente, inevitavelmente, a gente vai influenciar, se o Espírito Santo estiver também nos influenciando. Exatamente. Se a gente não estiver sendo influenciada pelo Espírito Santo, a gente não vai influenciar mais ninguém. Mas nada na nossa vida vai ser influenciado, e a gente também não vai ter influência sobre a vida de ninguém. Né? Não positivamente, né? Sim. O canal de sabedoria humana nada mais é do que a vaidade, né? Nada mais é do que eu me sobrepor naquele que eu deveria honrar, deveria temer no sentido de reverenciar mesmo a majestade, né? E é por isso que a gente precisa... Nossa, eu gostei muito desse teu testemunho, que não foi para tripudiar em cima dele, porque é um, né, coitado. Mas quem sou eu também, né? Sim. Eu sou um ser humano que já tem um passado, assim como o Paulo teve o passado dele, e o que faz diferença, o que consegue realmente fazer diferença é o que Paulo experienciou. O que eu experienciei, os milagres na minha vida, né? Quanta gratidão que a gente tem
Sim. sobre o amor de Deus. Quanta consciência, né, que o cristão, que é filho, Sim. sabe do amor de Deus, do quanto, qual, né, o sacrifício que ele fez por nós e tudo mais. E é isso só que faz uma transformação. Sim. Não é pela minha força. Eu não, eu vou ficar aqui que assim eu não vou cair na tentação. Esquece que vai. Porque o inimigo está ali no redor. Uma hora ele vai pegar. Não tem como. Ou você tem um coração totalmente entregue de gratidão pelo que Jesus fez, assim, Aham. por ele viver mesmo, né, na sua vida, ou você vai cair mesmo, porque a carne ela é fraca O mesmo. negócio do batismo. Batizar é emergir, né? Você está mergulhado nas águas. Ou você está embaixo do negócio, você está ainda com o pescocinho, né? Olhando as coisas e vendo o que tem por aí. Olha, para complementar a tentação, que eu não sei se é bem a palavra como você falou, né? Mas as provações que Jesus passou foram todas nesses âmbitos, principalmente no do poder, né? Sim, Né? O sim. quanto que ele tinha domínio, quanto ele tinha influência e domínio sobre as pessoas, o quanto que ele podia ser rico, o Sim. quanto que ele podia ter, né? E era só adorar o diabo, se sentir fortão, bonitão, e Uhum. esquecer de Deus, esquecer do Pai, que ele ia ter aquela riqueza toda, Sim. né? E acho que essa é a tentação que todos nós, como cristão, como ser humano que quer, vai passar. É Sim. isso, é isso aí. Ou a gente vence isso, Sim. ou a gente não pode dizer que é cristão, né? Assim, eu sou cristão. Não, você é cristão em que sentido? Só na religião? Ou ele vive aí? Ele Hoje, vive dentro de você, né? ou ele corre no sangue, né? Ou está na sua veia, né? Uhum. É bem isso. Eu Gente, acho muito que as pessoas banalizam coisas muito importantes e verdadeiras, né? E estão supervalorizando coisas que não têm nenhum valor, nenhum sentido. E é por isso que quem está fora não quer entrar, porque também não vê verdade, sim, sim. entendeu? Tem isso também. Uhum. Mas olha, amei. Eu acho que hoje é tão engraçado, porque hoje a impressão que eu tive é que Paulo participou aqui com a gente. Né? Nossa, cara, quando ele me deu esse texto, eu não sabia ainda do que se tratava. Quando eu li, eu falei, Paulo, que legal, sabe? E eu falei, ok, ele falou, leva esse texto para vocês. Né? E eu falei, caramba, então é isso, que a gente possa Ele estar... realmente é um exemplo de pecador, né? De um pecador o pior das espécies, e ao mesmo tempo também ele é um exemplo de cristão da melhor das espécies. Exato. Para a gente ver que Uhum. todo o resto é balela, se não tiver o Espírito Santo, não Não há transformação. rola. Não rola, não rola. Não, e assim, e você também não vai demonstrar nem espírito e nem poder, porque não existe isso. Sem o Espírito Santo não dá. Não tem condição. Olha, foi muito gostoso. São 10 horas, praticamente, quase faz 10, né? E assim, nossa, eu fiquei super satisfeita. Hoje eu estava bem. Eu também, ó, eu amo compartilhar com vocês, porque a língua que a gente se entende, consegue se entender a língua que a gente se fala. Então, para estar o suficiente, 2 ou 3 na presença do Senhor já é o suficiente. Vamos Né? agradecer? Vamos. Senhor, nós te rendemos graças pela tua graça em nossa vida, pelo que o Senhor tem nos ensinado e nos ensina o tempo todo.
pela construção desse grande ser dentro de nós, pela oportunidade de sermos alunos da sua cartilha e pela oportunidade de a gente exercer esse ministério, Senhor, que o Senhor nos deixou aqui. Cada um de nós, Pai. Muito obrigada mesmo pela Carla, pela Andréia, pelo Márcio, pelo grupo. Muito obrigada, Senhor. Assim seja. Amém. Amém. Beijo, meu bem. Beijo, meus amores. Boa semana para vocês. Amém. Dá um beijinho. Um beijo. Tchau. Nossa, cara, que legal.